Boa tarde. Tudo bem? Seu nome? Fala. Para. Esse é o Para. E esse aqui é o... Martim. Boa. Eu sou o Nicolas. Bom, tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a reforma do Força Maior, um barco que a gente comprou em fevereiro de 2020, não, janeiro de 2020, e a gente passou por várias coisas durante essa obra. Mas tem um detalhe, né? Antes você me atazanou, né? Para comprar o barco. Começa por aí. Bom, esse barco começou, a história desse barco comigo começou em 86, quando eu fui com meu pai no estaleiro da FAST. Meu pai tinha ido lá ver um barco que eu não lembro qual era um 345 ou um 410, e o Força Maior estava em cima de uma carreta, vermelho, lindo de morrer, e para mim aquilo ali foi a visão de uma espaçonave, né? Mas ele viu esse barco quando ele era criança. Isso, quando eu tinha com a idade a sua. E ele amou o barco. E ele falou, se eu ver ele, eu vou comprar ele. Mas passou um tempão, né? Bom, e aí a gente correu uma semana de vela juntos com a... Vai começar? Bom, esse era o estado dele quando a gente comprou. Mas, resumindo um pouco a história, foi o seguinte, eu vi esse barco em 86, se passou um tempo, alguns meses depois que eu vi o barco, meu pai comprou uma revista náutica, que veio com um pôster do Força Maior, e eu, como bom garoto sonhador, peguei esse pôster e coloquei no meu armário, e ficou lá até eu me mudar da casa dos meus pais. E foi um grande sonho que eu tive, que eu nunca tinha realizado. Se passaram muitos anos, me casei, tivemos os filhos, e aí em 2019 a gente correu uma semana de vela juntos, a Gica também já velejava, e aí a gente encontrou um amigo nosso muito querido, que está aqui inclusive no Boat Show, trabalha na Marina Express, o Bira, e comentou para a gente, tem um amigo meu que quer vender um barco, vou te dar o telefone dele. A gente começou a falar com ele, e era o Carlos, que era o atual dono do Força Maior, e aí a gente foi ver o barco em Cabedelo, só que o barco estava destruído. Põe aí o... Calma aí, vou fazer um parênteses no itinerário só. O barco a gente comprou em fevereiro de 2020, reforma para poder velejar em segurança o barco. Foram 9 meses. Para poder trazer o barco lá de Cabedelo para Ubatuba. Isso. Chegou em Ubatuba, foram 9 dias de travessia e a gente usou o verão para poder sentir o barco como é que estava e depois começar a grande reforma. Esse aqui é um pouco, né, o que eu acabei de falar, na verdade. Então, quando a gente entrou no barco, na verdade, o Ramiro ele viu o barco em outubro de 2019, ele viu o barco sozinho. Era com o dono, com o Carlos. Com o Carlos. E aí, passou-se o tempo, ele foi ver o Carlos e aí ele voltou. Eu vi o barco legal, não sei o quê, vamos comprar o barco. Mas não, eu falei, mas não assim, dava. Não dá para comprar. Só que aí ele ficou me atazanando durante um mês, que foi novembro, o feriado de novembro. Falei, tá bom, vamos lá, vamos ver o barco juntos. Aí, quando eu subi no barco com ele, eu me encontrei com isso aqui. A única coisa que eu falei para ele foi, se eu gostar do barco, você está ferrado. Então, você está pronto para isso, né? E aí, foi mais ou menos o que aconteceu. Então, peraí. Eu vou passar isso aqui só para você deixar o vídeo correndo. Bom, eu desci, entramos no barco, eu não andei pelo barco, Alex, vou ter que contar uma intimidade de amigos. O Alex sempre estava enchendo o saco nosso de que a gente tinha que comprar o barco, e o dia que a gente achasse o barco, a gente tinha que carimbar o barco. Resumindo, eu precisava muito fazer xixi, né? Só que o barco não tinha condições de banheiro para poder fazer xixi. Aí eu falei assim, bom, e agora? Aí tinha
uma tigelinha pequenininha, não dava para tipo colocar o bumbum para fora e fazer xixi porque estava cheio de barco. Aí o Ramiro falava assim, não, você está louca, não vai fazer aqui. Eu falei, meu, já 4 horas que a gente está aqui dentro, eu preciso fazer xixi. Bom, resumindo, eu fiz o xixi na panelinha, e aí passa uma lancha e derruba a panelinha. Eu falei, bom, agora está carimbado o barco, então vai ser nosso. Era um carimbo, funcionou. Mas tinha muita coisa para fazer. Então, aqui é um pouco o que era dentro do barco, né? Ele tinha ficado à deriva, o barco, ele afundou. Foram 2 vezes que tiraram ele do mangue, né? Que ele estava... Deixa o papai falar, Nico. Não, que esse barco, quando ficou abandonado, ele ficou 17 anos abandonado ali. E um dia que rolou um vento forte, um barco, um desses catamarãs enormes que tem lá em Cabedelo, são barcos de levar turista, soltou, foi para cima dele, estourou a poita e ele encalhou no mangue e ficou um dia, virou uma noite lá, encalhou, entrou água nele. Depois, durante a reforma, a gente viu as marcas da água e nisso terminou de ferrar tudo, né? Foi. E o detalhe, o barco, quando a gente entrou, ele não tinha nenhuma bomba d'água. Bomba de porão. De porão. Ele só tinha aquele negocinho de madeira. Uns plugs de madeira. Os plugs de madeira. Porque os registros dos que estavam lá, se olhava para ele, eles farelavam. Assim. Bom, entramos no barco e para quem conhece um pouco nossa história, a gente tem um cara aqui que é um ícone, que a gente fala que a culpa foi do cachorro. A gente viu o barco e esse cachorro é um abridor de garrafa. Ficava bem na entrada do barco, né? E sem o Ramiro ver, sem a gente decidir se ia comprar o barco ou não, eu peguei o cachorro e enfiei dentro. Eu peguei emprestado dentro e levei para o hotel com a gente. Chegamos no hotel, eu falei para ele o seguinte, eu preciso te contar um negócio. Você sabe que o barco, eu gostei desse barco, então agora eu não sei o que você vai fazer a respeito, mas o barco vai ser nosso. Mas você roubou o cachorro do barco? Eu falei assim, não, eu não roubei, eu peguei emprestado. É o seguinte, se a gente não ficar com o cachorro, eu devolvo para o dono, né? Enfim, o cachorro está no barco, está reformado, ele está bonitinho no lugar dele, ele voltou ao lugar original. Fala. Mas o cachorro é como se fosse um cachorro de estimação, só que falso. É isso aí. Pelo menos para a gente ter um bicho. Bom, e essa era a situação que o barco estava quando a gente foi ver o barco lá em Cabedelo. Todo detonado. Esse vídeo que está passando agora é minha cama de proa. E ali tem um buraco. Que dava lá para o paiol da âncora, né? Dava para o paiol da âncora. Porque o dono anterior, em um dado momento, ele queria preparar o Força Maior para fazer uma oficina. Isso, mas por que ele queria preparar uma oficina? Ele estava preparando esse barco para fazer uma volta ao mundo solitário sem parada. E o Carlos já tinha, naquela idade, 70 anos, né? Então, ele literalmente entrou com uma serra tico-tico lá na proa, cortou a antepara, arrancou tudo, deixou na fibra, e ele ia montar uma oficina. Só que, nesse meio tempo todo, não sei por qual motivo, ele acabou deixando o barco lá, sem cuidado nenhum. Se passaram vários anos, naquela época ele tinha um marinheiro que ele pagava, ele também tinha deixado de pagar, e esse marinheiro, por carinho, por afeto que ele tinha no barco, ele passava lá uma vez por mês, tirava água, ia meio que dando uma manutenção básica nele, que foi o que salvou, né? Que ele não foi para o fundo por causa disso. E o barco estava nessa situação quando ele estava lá em Cabedelo, ou seja, ele estava o estaiamento todo envelhecido já, precisava trocar os registros, o motor estava desmontado, a marcenaria estava literalmente desmanchando. Então, ele estava bem detonado. E aí, o nosso plano inicial era
fazer a reforma dele em Cabedelo, fazer toda a parte de marcenaria, elétrica e tudo mais, hidráulica lá. Primeiro era convencer o dono que ele queria vender o barco. Porque ele não queria vender o barco. Bom, na verdade, ele queria vender, mas não queria vender. E aí, bom, se passaram 3 meses nessa de conversar com o dono, convencê-lo a vender o barco, até que a gente fechou o negócio e aí começamos a reformar. E aí tinha uma equipe de um alemão que mora lá em Cabedelo que começou a fazer essa reforma, só que passaram-se 2 meses e a gente viu que ia ser uma obra sem fim, porque era só o alemão que ia lá de vez em quando no barco e um ajudante. E não tinha velocidade nenhuma, até que a gente mudou totalmente a estratégia e decidiu instalar os itens de segurança necessários para poder trazer o barco navegando para Ubatuba, porque lá em Cabedelo a gente não conseguia tirar o barco da água. Esse barco, diferente dos outros Fast 500, ele tem uma quilha maior e a gente não tinha lugar nenhum com calado suficiente que conseguisse puxar ele nem na carreta, e lá também não tem travel lift até hoje. E também ele foi o primeiro Fast 500 a ser fabricado. E também dentro dele, na verdade, minha cama era minúscula. Só que aí minha mãe e meu pai, eles aumentaram minha cama, mas agora eu estou pedindo para eles colocarem uma lona bem pesada com vidro para, tipo, fosse uma porta. Bom, e aí, lá em Cabedelo a gente trocou o estaiamento, fez a retífica do motor, fez o motor funcionar, instalou uma elétrica, bomba de porão, luzes de navegação e piloto automático. E aí saímos de Cabedelo, eu, meu irmão e mais 2 amigos, né, que a gente parecia os náufragos saindo, né? Imagina quando a gente chegou. E foi uma viagem incrível. Logo que a gente saiu, tudo que podia dar de errado aconteceram nas primeiras 4 horas da travessia. O piloto automático quebrou, o motor quebrou o rotor. O que mais que aconteceu? Um monte de coisa. Bom, a vela também não subia. Um monte de coisa. Tudo que era para dar de errado aconteceram nas primeiras horas. A gente perdeu o carrinho. Qual carrinho? Alguns carrinhos da vela, da mestra. As esferas. Foi verdade. Alguns foram para a água. Esse era o motor, como ele estava quando a gente comprou o barco. Mas quando o barco se soltou da poita, que ele encalhou lá no mangue, entrou água no barco, entrou água no motor. Então o motor estava todo detonado. Ele estava feio por fora e horrível por dentro. E a gente fez uma restauração nele. Fez. Tinha até um galão nele. E aí, então a gente fez várias coisas. Lá em Cabedelo, as pessoas que tinham lá são com quase nada de infraestrutura ou de ferramentas e tal, é muito básico, mas as pessoas com muito boa vontade. Então a gente acabou conseguindo fazer isso com o mínimo, mas deu certo. Essa aí foi quando a gente estava colocando o motor para funcionar. E só um detalhe, o motor, ele funcionou no dia 16/11, coloquei 23, mas está errado. É porque o Ramiro... 11 de 20. Então, 16/11. E o barco saiu no dia 18, ou seja, a gente não fez um test drive de sair para testar o motor. Não, fez. O test drive foi de Cabedelo para Ubatuba. Só. Uhum. Né? E a gente fez o motor funcionar e, na verdade, ele funcionou mal, estava falhando, aí um bombista conseguiu ajustar o motor, regular ele, e no mesmo dia que o motor funcionou, a gente saiu. E aí o vídeo do dia da partida já, a gente subindo a vela, estava faltando alguns carrinhos e tal, então o barco foi realmente bem precário, né? Mas o estaiamento, o leme, tudo isso estava tudo revisado. E a gente também tinha o EPIRB, tinha telefone satelital, balsa, tudo mais, né? Então, a gente atendeu todos os requisitos legais de segurança, estava tudo dentro. E essa viagem, como eu tinha começado a comentar para vocês, a gente saiu de Cabedelo, foi uma rajada de coisas erradas que deram logo no começo.
horas saindo, né? A ponto de eu chegar e falar, meu, não vai rolar, vamos ter que parar em Recife, que era o ponto de derrota mais perto que tinha. Não, tá errada. E aí, bom... Mas era uma situação meio favelinha, né? O barco era... Estava muito, muito precário tudo. Okay. E assim, eu tava já muito cansado, porque já fazia 2 dias que eu não dormia, que eu estava naquela correria louca, que óbvio que atrasou a saída. O pessoal chegou, para a gente sair, a nossa ideia inicial era sair dia 14. Só que aí o motor não funcionava, uma coisa ou outra, e aí foi prorrogando, só que aí tinha data que eu não conseguia mais prorrogar, porque meu irmão, o Adriano, o André, todos eles tinham data para voltar a trabalhar, eles tinham compromisso. Então, eu fiquei varando dia e noite para conseguir fazer tudo funcionar, até que a gente conseguiu e saiu no dia 18. Aí deu tudo errado, tal. No começo eu estava tão cansado que eu falei, cara, eu preciso dormir um pouco, umas 2 horinhas. Olha o meu irmão aí. E, bom, dormi, eu acordei e aí começamos a colocar tudo em ordem. Dali para frente foi uma maravilha, mas nada deu errado, né? Essas são algumas imagens durante a travessia. Foi incrível, a gente teve um tempo muito bom, a gente pegou um dia só de chuva, vento a favor, mar a favor, tudo perfeito, perfeito, perfeito. E esse aí é o vídeo de quando a gente chegou em Ubatuba, né? A gente fez direto de Cabedelo a Ubatuba sem paradas. E um detalhe que quando eles chegaram em Ubatuba, eles estavam sem diesel já. Aí eles encostaram no posto flutuante. Na hora que encostou, literalmente, o motor morreu. Tipo assim, eles vieram no cheiro do cheiro. Bom, aqui é um pouco... A gente usou o barco, que eu falei no verão, para poder entender um pouco qual que eram nossas necessidades, já que a gente ia entrar com uma obra grande de barco. Quais seriam as coisas que a gente poderia mudar dentro da embarcação. Não houveram muitas, a única coisa que a gente mudou de fato foi, como o Nico falou, a gente ampliou a cama do quarto dele, fez uma cama de casal, porque as crianças nós somos altos, então eles vão ficar grandes. Mas, além disso, não houve alterações além disso, né? A parte estrutural, a única coisa que a gente trocou foram as anteparas, que a gente trocou, que elas estavam podres do barco inteiro. Eu acho que até tem uma foto aqui, onde a gente viu o barco de ponta a ponta, né? Ele não tinha as anteparas. Não quer falar? E aqui, quando a gente chegou em Santos, que a gente tirou o barco da água, para começar a reforma. Um dos piores problemas era o nosso calado. Então, você sabe, né, Redondo? Thiago está ali, né? A gente não consegue chegar em muitos lugares com o barco. Ele tem um calado muito grande. Mas, assim, é uma questão que a gente já se acostumou com isso. E aí, essas são as primeiras etapas da reforma, ou seja, desmontar o que tinha lá dentro ainda. A gente tirou todas as peças que podiam ser tiradas do barco, levou para um depósito que tinha ali no clube. Essa reforma toda foi feita no Yacht Clube de Santos, no Guarujá. E ali, naquelas 2 fotos, vocês já conseguem ver que o barco estava pintado de branco, mas a cor dele já começou a aparecer quando a gente lixou, que era o gel vermelho, né? Aqui os meninos... Os meninos ajudando aqui, e os 2 carregando ali o material de fundeio, a âncora e a corrente. O burro, a âncora, e a gente... Era muito desconfortável ficar ali com a madeira. É dura, mas a gente conseguiu ficar separando os parafusos. O que era cabeça chata ia para o saco. Não servia. Não eram as pessoas cabeças chatas, era o parafuso. E também eu achei um monte soltado,
que era para estar no motor, só que a gente trocou todos pelos novos. E que não enferrujem, todos que a gente pegou estavam enferrujados. E uma coisa que a gente tenta também é envolver os meninos nisso tudo, para eles conhecerem o barco, para eles também entenderem como funciona. Ali, por exemplo, naquela primeira foto, está o Martim do meu lado me ajudando a trocar o rotor do motor. Isso foi no dia que a gente colocou o barco na água, depois da reforma. Ali o barco já pintado, já meio pronto. No dia que eu... Tava bonito por fora, mas estava uma bagunça por dentro. Muito bagunça, né? Pó. Essa é a foto que a Gica comentou agora há pouco, quando ele estava sem antepara. Aqui a gente está vendo só da sala para a popa. Então, essa antepara aqui, que divide a sala da da cabine de popa, foi removida, e aquela lá do fundo também foi. As duas estavam podres. E essas anteparas a gente trocou compensado por Divinicel. Ali a gente também... E tudo isso aconteceu em plena pandemia também. Então, a gente tinha aquelas etapas que o clube fechava, tinha que usar máscara, etc. e tal. Então, ali, por exemplo, está o Zé do Mastro. Quem veleja aqui em São Paulo ou no Rio conhece a figura. Ele trabalhou na FAST, ele lembrava de muita coisa de cabeça do barco, ajudou muito. Aqui a gente tirando, por exemplo, o lançador de âncora, aqui já empapelando o convés todo quando ia começar a pintar. E essa foi o dia que ele tirou o iglu lá, o barracão, digamos assim, que a gente fez de plástico em volta e que a gente conseguiu, de fato, ver a pintura nova. E assim, enquanto o barco acontecia em várias etapas, né? Enquanto um pintava por fora, outros trabalhavam por dentro. Com a parte de marcenaria, mas também não poderia, tinha que tomar cuidado com a marcenaria, porque se pintava, grudava a serragem na pintura, enfim, foi O André Ubinha de um lado querendo frear para não estragar o que já tinha sido feito e a gente acelerando para não demorar muito. Porque assim, a grande pressa que a gente tinha para fazer essa reforma toda era pegar os meninos numa idade que ainda pudessem curtir, que ainda tivessem interesse em passar férias com os pais, né? Olha as fotos que a Gica comentou aí. Aqui essa primeira foto é quando a gente colocou o Divinicel, né, que já está cobrindo para a parte da popa. E esse era o caos que a gente se encontrava. Então, assim, muita parte da obra do barco, a gente chegava lá de um dia para o outro, falava, nossa, não teve mudança, porque era tanto detalhe, tanta bagunça e tanto caos. E eu era louca da organização, então eu chegava lá, queria colocar todas as ferramentas em ordem, limpava o barco, todo mundo me expulsava do barco, né? Mas era um jeito de manter um espaço civilizado para trabalhar. Até no final que eles sentiam saudade de toda a ordem que eu fazia. E nem adiantou meu pai falar isso, que nessa certa idade, eu sempre quis ter um barco, aí meu pai comprou, eu fiquei super feliz e eu dei um mega abraço no meu pai e na minha mãe. Bom, e aqui já a marcenaria ainda sem verniz, teve muita coisa que a gente trocou. A parte de estrutura dos móveis a gente conseguiu manter, mas toda a parte de folhado a gente teve que fazer de novo, porque estava muito manchado, estragado pela água e pelo tempo. E todas as estruturas que a gente trocou, a gente pôs por Divinicel, que não estraga mais com água e o barco fica mais leve. Isso aí umas fotos durante o processo de como o barco estava. Esse daqui é o nosso segundo maior carro, para vocês verem a ideia do tamanho do veleiro. É gigante. É gigante. Vai. Aí a Gica e eu, tentando decidir como é que a gente ia montar o nome, se era na proa, se era no costado. Porque a primeira pintura dele, o nome era pequeno na proa, né? E eu sempre quis replicar o barco como ele era quando eu conheci. Então, a gente pegou, cortou, né, plotou umas letras em papelão e colocou lá para ver como ia ficar. E a gente fez várias coisas. E essa foi a equipe que nos ajudou. Isso que está de boné vermelho é o André Ubinha.
E ele que coordenou o trabalho de todas as equipes lá no Yacht Clube de Santos. E que a gente acabou virando amigo de todo mundo ali, né? Esse que está logo na sequência atrás, do André Ubinha, ajudou a gente. Ele começou, é o Dani, ele entrou como ajudante de eletricista e depois foi crescendo. Hoje ele também é um braço direito do André. O carequinha que está lá é o Lil, cuidou de toda a parte elétrica. Quem está ali com o pescoço cortado que não dá para ver, não sei. Você? O Tommy, de boné cinza, que também tem um barco antigo, um Freres antigo, também ajudou bastante durante a obra. E a Gica e eu, que a gente estava pouco feliz nesse dia, que foi o dia que a gente... Porque foi o dia da inauguração, né? Saiu para velejar, né? É. Mas tinha um probleminha. O distorcedor, a gente queria parar em uma praia, só que ele era meio grande. Aí o distorcedor, a gente tentou descer, a gente pensou, o motor é ruim. Mas a gente foi lá e viu que era muito grande, aí a gente teve que aumentar um pouco o lançador. Aumenta um pouco. E também, quando eles perderam, meu pai perdeu a âncora. Isso não se conta. Isso é segredo de família, Nico. Não foi, não. E também ainda o barco não está inaugurado. E a âncora era do tio Matias, Não que era meu conta pra tio. ele. E quando eles perderam a âncora, um amigo do meu pai ajudou. E eles ficaram procurando mais do que meia hora. E só. Bom, isso aqui é um pouco... A gente fez um antes e depois do que é o barco. Então, isso aqui era o que a gente tinha e é o que ficou. Valtão, essa é a cama do meu irmão. E a gente reformou e ficou assim. Aí essa é a cama, essa é a mesa de navegação. E essa é como que ela está hoje. Não hoje, né? Tem um monte de coisa lá para as prateleiras. Esse daí é a... Cabine de popa. É a cabine de popa. Agora ela está assim. Mas a minha... Esse é... Cabine de proa. A cabine de proa. E tem um burro lá. Agora esse é... Como ela ficou. Como ficou. E aqui sai o burro também. O burro continua ali. Não é o burro, é o staysail. É, o staysail. E volta. Uhum. Não volta, mas meu quarto. E a gente tem alguns remendos que tem que fazer. Já fizemos. A gente já fez mais ou menos no mastro, no pau de... Não, do mastro, da Enora. Na Enora, tá vazando muita água. Quando a gente chegou uma vez lá, tava tipo... o sofá tava azul escuro, perto do mastro, de tanta água. Que barco que não entrava pela Enora? Que barco não entra pela Enora? Água. Também, vocês devem estar pensando que calor fica nesse quarto. Com a mega gaiuta entrando muito sol, a gente colocou 2 ventiladores. E uma capa. E aí é a sala, o motor que ele deu uns megas problemas. E a escada, quando a gente viu, ainda estava boa. Só que o resto estava tudo ruim. Estragado, né? Essa aqui é, voltando um pouco, só para vocês imaginarem, essa área que está aqui do lado do Ramiro, ali tem um banheiro
e aqui vira a antepara com a cozinha, né? Então foi a reforma que a gente fez. Uma coisa legal que a gente fez na reforma foi a geladeira. A nossa geladeira era aquela que você entrava, só que era tão funda que era quase que eu podia esconder um dos meninos lá dentro. Aí o que a gente fez? A gente comprou uma geladeira, não é uma Brastemp, mas como se fosse aquelas Brastemps pequenininha, a gente acabou cortando e embutindo ela, que é um pouco nessa foto que está mostrando. E aí, depois, quando começamos a usar o barco, a gente viu que é legal, é muito prático com o barco parado, mas com o barco navegando não é muito bom. Se as velas estiverem a bombordo, é uma maravilha. Agora, se elas estiverem a boreste, você não pode abrir geladeira nenhuma, senão voa tudo. Então, são os aprendizados, né? Não vou fazer outra reforma. Eu tenho uma surpresinha para você. Bom, esse aqui é o dia da inauguração, que, de fato, o barco foi para a água, né? Esse foi o dia que ele foi para a água, né? Água. E aí, um antes e depois dele. E quando a escada estava podre, dava medo de você descer, você pisava e você fazia trá na escada. Só que aí a gente colocou umas madeiras novas embaixo. Não estava nichada, só para dar uma segurada. Só para não quebrar, né? Essa é uma foto do barco na Ubatuba Sailing Festival, o ano passado. Essa foi... Não foi o Ubatuba Sailing Festival esse. Esse ano? Foi esse ano que teu pai estava lá. Eles e elas, não? O que foi essa regata? Regata do Inverso? Foi no comecinho do ano. O Imbra. Foi em março. E essa foi uma excelente surpresa, né? A gente reformou o barco para usar o barco como casa de final de semana e velejar. Só que a gente acabou se empolgando, começamos a colocar ele em algumas regatas e, para nossa surpresa, o barco anda para dedéu, né? E mede muito bem. Então, a gente tem tido muito bom resultado nas regatas. Ano passado, a gente correu a Santos Rio, fomos super bem. Esse ano, a gente pretende correr de novo. O meu pai ia correr Noronha, como que era? Refeno. Refeno. Só que não deu tempo, deu alguns probleminhas. O negócio de... Como que é o da água? O do motor. A bomba de água salgada. Bomba de água salgada para esfriar o motor. Derreteu o negócio do centro, agora a gente tem um de metal, bem melhor. Bom, é isso aí, um pouco a nossa história. Não sei se vocês têm algumas perguntas ou não. Enfim, muitos de vocês já conhecem a história. Mas essa é um pouco a história do nosso barco aí, né? Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.